Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Voltamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua vida, da sua família, aqueles que estão à sua volta. E somos gratos a Deus porque temos essa oportunidade de juntos, nesses pequenos devocionais, poder meditar na Palavra de Deus. Sei que esse devocional tem sido bênção na vida dos irmãos, como também tem sido bênção na minha vida. Alguns irmãos têm falado sobre o quanto isso tem sido abençoador e nós glorificamos a Deus por isso. Deus tem nos abençoado e certamente nos abençoará mais e mais. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade e eu te peço que você possa compartilhar os devocionais Nazareno com seus amigos, com seus irmãos de igreja, para que essa pequena porção da palavra do Senhor seja de fato grande em nossos corações e que cresça cada vez mais. Hoje nós vamos meditar num trecho da palavra do Senhor que nós o encontramos lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 4. Isaías capítulo 64, versículo 4. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor, vamos ler juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Veja que coisa fantástica, nesse texto é fantástico, ele move o nosso coração, ele move a nossa mente, ele nos faz trabalhar assim, com o coração cheio de expectativa. O profeta Isaías, ele viveu praticamente 600 anos antes de Cristo, e é considerado um dos maiores profetas messiânicos, porque o livro dele é cheio de profecias a respeito de Jesus, a respeito do Messias, mas ele também, nós podemos observar nas suas profecias algo que fala muito sobre a grandeza de Deus. E nesse texto é isso que ele fala, quando ele fala assim, ainda não se ouviu, ninguém viu. Deus como tu, grande, tremendo. E ele conclui falando, Deus que trabalha por aquele que nele espera. Mas como é bom nós podermos saber disso. Nós vivemos um mundo onde há muito mais deuses do que nós possamos imaginar. Aqui, no nosso país em si, nós temos uma prática de ter um entendimento, porque todo mundo aqui fala que é filho de Deus. E todo mundo fala que já conhece a Deus. Esse é o fato de nós termos uma natureza, que nós podemos dizer assim, de filiação de uma herança católica. Isso, então, independente do que façamos, independente de como andemos, independente de quais são as nossas ações, nós sempre somos levados a dizer que nós conhecemos a Deus. Mas o que de fato, nós sabemos que isso não é verdade. Então, quando o profeta Isaías propõe esse texto para a nossa meditação, nós podemos imaginar o que ele está querendo dizer quando ele está dizendo que ainda não se ouviu, desde a antiguidade. Ele está falando desde antes de mim, 600 anos de Cristo, ou talvez ele esteja fazendo uma menção desde o período, desde o tempo de Abraão, ou desde antes de Noé, ou desde a eternidade. Ele está querendo dizer que não há e que ninguém ouviu falar de um Deus que fosse semelhante ao Senhor. E aí nós podemos pensar nessa grandeza de nosso Deus para podermos propor essa ideia. Primeiro, ele criou os céus e a terra. Depois, o próprio profeta Isaías fala que ele pode medir todas as águas do oceano na palma das suas mãos. Que todo o universo obedece. Quando ele chama, todas as estrelas vêm, porque ele as chama pelo nome, e todas elas lhe obedecem. Quando ele ordenou o caos, a qual a Bíblia nos fala que no princípio de todas as coisas a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um caos,
e o Espírito Santo pairou sobre ela e ele gerou vida no caos, trouxe luz ao caos. Se você perguntar a qualquer cientista o tamanho do universo, ele vai dizer que não há como medir o universo. Ele coloca que talvez ele possa chegar aí a 500, 600 anos-luz, ou seja, né, você levaria, né, ou milhões de anos-luz, melhor dizendo assim. Ou seja, você levaria 600 milhões de anos viajando à velocidade da luz e não atingiria o universo. Mas eu queria dizer para você que o universo tem sim. Ele tem um princípio, ele tem um fim, porque infinito só Deus. E Deus sabe porque ele criou tudo isso com o poder da sua palavra. Então, quando ele expressa esse Deus grandioso, e nós agora estamos falando das coisas, mas nós podemos também falar das pessoas, porque Deus sabia o projeto dele, quando ele chega para Abraão e diz, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra onde eu lhe mostrar. Então, quando Abraão chega na terra prometida, ele fala com Abraão, olha, você será pai de uma grande nação, mesmo Abraão não tendo filho e a sua esposa sendo estéril. E naquela terra, ao próprio Abraão, ele não concede nada, praticamente nem o lugar onde ele poderia colocar as plantas dos pés para morrer, ele teve que pagar ali para que pudesse enterrar a sua esposa num pedaço daquela terra. Mas Deus disse para ele que quase 100 anos depois, quando o seu povo fosse peregrino no Egito, eles viriam e ali eles apossariam daquela terra. E isso se cumpriu. Então nós falamos da sua grandeza de criar todas as coisas e a sua grandeza em planejar todas as coisas. Ele fala para Adão que haveria um que seria da sua semente, que pisaria a cabeça da serpente, e nós podemos dizer aí que 2000 anos depois daquilo que Deus disse a Adão, nasceu Jesus o Cristo, e ele esmaga a cabeça da serpente. Então essa é a grandeza do nosso Deus. Mas Isaías, quando ele fala da grandeza do nosso Deus, ele fala algo também extraordinário, que ele fala assim, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, e nós aguardamos no Senhor com paciência, como diz lá o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ou seja, no tempo certo, Deus nos concede, nos abençoa, nos abre as portas, faz aquilo que Ele prevê na sua palavra e cumpre os seus propósitos nas nossas vidas. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que Isaías está falando. Então ele diz, porque desde a antiguidade ainda não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus tão grandes como tu, que trabalha por aquele que nele espera. Eu sei que nesse período a qual nós estamos passando, e nós já falamos isso, há uma ansiedade muito grande quanto às realizações das coisas. Há uma incerteza muito grande quanto ao dia de amanhã. Há dúvidas até sobre o dia de hoje. Há um ditado que diz que em determinadas situações, até o passado é incerto. Mas nós podemos dizer que o Deus que nós confiamos não é o passado que é incerto, não é o futuro que é incerto, pelo contrário, o Deus que nós cremos, que nós servimos, é o Deus que é correto. E tudo o que Ele fala acontece. Então nós podemos aguardar e confiar, porque todas as suas promessas se cumprirão. E se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, por que desesperar? Apenas aguarde, confia, porque Ele trabalha por você, enquanto você pode estar esperando, descansando nele. Nós estamos falando de cruzar os braços, mas de confiar, colocar a sua fé no Senhor e ter certeza que todas as promessas de Deus se cumprirão. Há um futuro certo para o povo de Deus, e esse futuro está que toda a palavra de Deus se cumprirá para a glória do nome dele. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós podemos confiar no Senhor porque não há Deus como tu, que trabalha por aquele que nele espera, que contempla o seu povo com a sua benevolência, e a tua graça está sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque nós sabemos que o nosso futuro está seguro, porque o nosso futuro está em ti. Abençoe as nossas vidas, a Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus
para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Fique na paz, que Deus te abençoe. Até amanhã.